Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 4. E aqui na tela está o tema dessa noite, achando a cura. Nós estamos trabalhando nesse ano com um tema que Deus colocou em nossos corações, 2026, ano da mudança. Você está vendo essa bandeira aqui na frente? É a bandeira do país chamado Cabo Verde, fica na África, e são 10 ilhas. E nós estivemos lá no passado, fazendo um trabalho evangelístico lá, e pretendemos retornar esse ano. Deus nos confiou vidas ali naquele país. Temos um casal lá, o pastor Juraci e Luciana, mais o filho deles, o Mateus, estão naquele país, estão lá trabalhando, evangelizando, pregando a palavra. O nosso irmão Rafael foi lá também para trabalhar, está ajudando, ele é musicista, tocando instrumentos lá. E assim Deus tem abençoado o trabalho lá em Cabo Verde, do qual você também pode ofertar para o missionário da igreja e outras frentes missionárias das quais nós estamos trabalhando em função desse tema que Deus também colocou no coração da gente, que é o ano da mudança. Então, pensando em ano da mudança, né, eu vim orando ao Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração a palavra, que é esse tema aí de hoje, né, que é sobre a cura. Sinceramente, do coração, assim como eu creio que é do coração de Deus, Deus não quer que você viva carregando mais essa doença no seu corpo, porque a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura. E a gente conhece o Evangelho e sabe que por diversos momentos Jesus, no seu agir terreno, uma das marcas da sua ação aqui na terra foi curar as pessoas. E quando ele foi assunto ao céu, ele deixou uma palavra para os seus seguidores. Ele disse que no nome dele nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A cura faz parte da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Então quero que você leia 2 momentos de Jesus nessa noite, nesse momento aqui agora. Mateus capítulo 4, versículo 23, que vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. No capítulo de número 8 de Mateus, eu quero ler também mais 2 versículos aí, versículo 16, que vai dizer assim, Mateus 8,16: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que é Isaías 53. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isaías 53, verso 4. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, parece soar como algo não verdadeiro, não real, que o Senhor tem poder para curar, diante de tantas doenças que enfrentamos, de uma pandemia que matou milhares de pessoas pelo mundo afora, de doenças hoje tão comuns que nos assolam como sociedade. Te pedimos, Espírito Santo, eu te peço que nessa noite a fé, que é o elemento fundamental, Senhor, possa crescer no coração de cada um de nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que a nossa fé em Ti, Jesus, possa liberar sobre nós a cura, possa liberar sobre nós a libertação, possa liberar sobre nós uma mudança, Senhor, uma mudança real. Depois de tantos anos, tantas dificuldades que enfrentamos com doenças, com tratamentos, com plano de saúde, tanta coisa acontecendo, questões financeiras, questões emocionais, estresse, ansiedade, depressões, doenças da alma, doenças da mente. Nunca se falou tanto de TDAH, de autismo. Dessas doenças, Senhor Jesus, tem assolado nações, famílias inteiras têm sofrido com isso, Senhor, mas nós que cremos em Ti, e a Tua palavra nos assegura isso, que o Senhor tomou sobre si, o Senhor levou sobre os seus ombros as nossas enfermidades, e carregou com as nossas doenças.
está escrita em tua palavra. Não estamos inventando nada, Senhor, não é algo da cabeça de um pastor, não é algo da cabeça de uma denominação, Senhor, da igreja de Jesus, mas é algo do Senhor, da tua santa e inerrante palavra. Que nessa noite, Senhor, a nossa fé se alimente, que nessa noite nosso espírito se fortaleça, que nessa noite eu possa curar o nosso corpo, a nossa alma, que possamos sair daqui curados. Quem está nos acompanhando nas redes sociais sejam curados, quem vai assistir esse vídeo depois, mais tarde no YouTube, seja curado, Senhor. Que teu nome seja engrandecido. Desde já toda honra, glória, louvor e adoração rendemos a ti, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, em nome de Jesus, amém. Nota comigo, por favor, coloca na tela aqui, Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus 4, 23, que vai dizer que Jesus curava, finalzinho do versículo 23, toda sorte de doenças e enfermidades entre um povo. Primeiramente, a Bíblia coloca uma distinção entre enfermidade e doença. Para o leigo como nós, é a mesma coisa, né? Para a maioria de nós, doença e enfermidade, só um jogo de palavras, uma palavra diferente, né? Mas a Bíblia, ela, quando está destacando aqui o texto, né, Jesus curando toda sorte de doenças e enfermidades. Em 1970 do século passado, um cientista na época criou uma teoria para explicar a diferença entre doença e enfermidade. E ele vai então dizer que na sua tese, que foi aceita, foi abraçada pela medicina, né, como ciência, e na tese que esse homem escreveu, ele vai afirmar que a doença tem a ver, a doença é uma avaliação do médico. O médico trata com doentes. Ele vai falar que a enfermidade é uma visão do paciente. O paciente se enxerga enfermo. Ele vai dizer que a doença, ela, ainda que não seja perceptível, né, tem doenças que não são visíveis. Ninguém olha para o outro e diz: você tem pressão alta. Ninguém olha para o outro e diz: você tem diabetes. Porque são doenças que os sinais dela não são tão visíveis, né? A diabetes é um pouco mais visível do que a pressão alta. Mas tem doenças que são muito claras, muito evidentes no corpo da pessoa, né? A pessoa mostra isso, seja um sangramento, seja uma condição de não se colocar em certas posições, né? Estava ouvindo uma senhora artista, né, nos Estados Unidos, dizendo que ela foi entrevistada na entrega de prêmios lá nesse negócio de cinema, né? Estavam premiando lá, ela estava no tapete vermelho e foram entrevistar ela, e a repórter perguntou para ela: olha, como a senhora está sumida dos eventos e tal. Ela falou: minha filha, eu estou me tratando. Você está tratando de quê? Daquela, como é que é? Fibromialgia, acho que é isso que se fala. Não é uma doença visível, mas ela estava se tratando disso. Quantas doenças como câncer, né, também não são visíveis? Você só sabe quando a pessoa raspa a cabeça, quando a pessoa vai fazer um tratamento de quimioterapia, que a doença aparece. Eu tive um conhecido nosso, né, chamado Jorge, homem saudável. Trabalhamos juntos até uma sexta-feira. Na sexta-feira, uma colega de trabalho olhou para ele e falou: Jorge, você está meio amarelo. Aí ele botou a mão na pele, sentado do meu lado, no trabalho. E aí ele foi para o espelho, olhou. Aí quando ele puxou o olho assim, embaixo do olho também estava amarelo. Aí ele correu, saiu do trabalho, foi para o hospital, né, Unimed e tal. Lá se descobriu que ele estava com câncer de pâncreas, né, e veio a falecer. Foi muito rápido, em menos de 2 meses ele morreu do câncer de pâncreas. Então tem doenças que os sinais são evidentes. Já a enfermidade, né, já é algo do paciente. Já foi no médico,
sentindo dor, vomitando, dor de cabeça, e o médico fazer todos os exames e não achar nada. Não, você não tem nada no seu corpo. Faz exame disso, exame daquilo, faz ressonância, faz um monte de tratamento e não descobre nada. É a enfermidade. A enfermidade, ela mexe com o paciente. A doença é uma avaliação clínica, é uma avaliação do médico. Então esse cientista construiu essa teoria. A Bíblia já fala da distinção há muito tempo. Não vou aqui citar o Velho Testamento para os irmãos não, mas vamos ficar aqui só no Novo Testamento por enquanto. A Bíblia vai nos ensinar que doenças e enfermidades têm um lado físico, biológico, seja do envelhecimento, normal, estamos envelhecendo, é normal o nosso corpo ir fragilizando, ser mais vulneráveis a certas condições climáticas, certas condições de fisicamente você não tem mais condições de fazer. Vou subir uma escada de 60 degraus de uma escada, uma pessoa de 70, 80 anos vai sentir o joelho, vai sentir a coluna, vai sentir dor, né? É o próprio do envelhecimento, né? Então é biológico. Há pessoas que nascem lá no seu cromossomo, no seu DNA, né, carregando uma carga genética de uma determinada doença que é comum na família, né? Eu não sei se a sua família tem esse tipo de situação em que as pessoas têm uma certa doença que acompanha a família desde o tataravô, uma doença que acompanha a família, né? Isso é muito comum. E nesses dias, né, eu falo desses dias nos últimos 5 anos, né? Então não são bem nesses dias, né? Nos últimos 5 anos se enfatizou, por conta da pandemia, doenças da alma, ansiedade, estresse, burnout, e outras doenças da alma que afetou o ser humano, TDAH, TOD, doenças do psique humano, né? Doenças que afetam o ser humano e que geram desconforto no ser humano, né? E a gente, olhando para a palavra de Deus, eu quero que você também entenda que existem doenças e enfermidades causadas por espíritos. Nem toda doença e enfermidade é tão somente física. Tem doenças e enfermidades que são espirituais. E aí, irmãos, nós entramos num dilema, porque aí entra a fé. Lucas capítulo 13, por favor, diácono, coloca para nós aqui na tela. Jesus encontrou alguém assim, alguém que a doença não era da biologia, não era do seu DNA, não era do seu envelhecimento, não era pela seu desequilíbrio na sua refeição, na sua alimentação, na sua forma de comer ali, na composição das suas refeições, né, dos seus exageros em suas refeições, né, ou diminuição de carboidratos, de vitaminas, porque tem diminuído a quantidade de alimentação, buscando emagrecer, né, de alguma forma, né? Mas em Lucas, no capítulo 13, coloca para nós aqui na tela, versículo 11, 13, 11, Jesus, ele vai ter um encontro com alguém. Vou ler a partir do versículo 10. Ora, coloca 10 primeiramente. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Está aí, um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, não são 18 dias, não são 18 horas, também não são 18 meses, são 18 anos de um espírito de enfermidade. O que esse espírito de enfermidade fazia com ela? Diz o texto que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Espírito de enfermidade. Então, doenças ou enfermidades, como queiram, tem um lado humano, mas tem um lado espiritual. Já passei
por experiência como pastor, com pessoas que fizeram N tratamentos, passaram por N médicos, gastaram fortunas, né, com plano de saúde, com medicina, buscou até medicina alternativa, buscando uma cura, e quando ela se atentou para o lado espiritual, desesperada, procurou na igreja e encontrou então ali a palavra do Senhor, que disse a ela que aquela doença poderia ser espiritual. E aí fomos conversar com ela e descobrimos que de fato era espiritual. Alguém do seu convívio havia feito um trabalho para matar ela. E aquele trabalho que foi feito contra ela gerou aquela doença no corpo dela. E ela, sentindo muitas dores, ia nos médicos, fazia os exames, tomava os remédios e nada amenizava a dor, nada resolvia o problema, nada, absolutamente nada. Naquela noite ali na igreja, impomos as mãos sobre ela, oramos para aquela pessoa e se manifestou um demônio, o demônio foi expulso e aquela mulher foi curada. Aquela mulher saiu de lá curada, sem dor, sem sentir mais nenhum dos sintomas que ela sentia anteriormente. Já teve situações em que pessoas vieram à igreja e tinham os exames dizendo: eu tenho essa doença. E um dos casos que aconteceu conosco foi de uma jovem senhora que tinha um cisto no ovário. E a medicina disse: a senhora nunca vai poder ter um filho, nunca vai poder engravidar. E ela então veio à igreja, todos os exames, nós oramos com ela, clamamos ao Senhor e Deus a curou. Ela tem 3 filhos hoje. Tem doenças e enfermidades que são de cunho natural da vida, acontecem, estamos sujeitos a ela. Mas tem doenças e enfermidades que elas são de fundo espiritual. E é esse ponto, irmãos, que a gente precisa estar atento. Por favor, Diácono Marcos, coloca para nós aqui na tela 2 Crônicas, capítulo 16. No Velho Testamento conta a história de um rei chamado rei Asa. Foi um rei famoso de Israel, aliás, rei de Judá. E ele, no seu reinado, né, ele reinou 41 anos como rei de Judá. Ele era filho, descendente de Absalão, que por sua vez era filho de Davi. Então ele era neto de Davi, o rei Asa. E assim esse rei, ele fez o que era certo perante o Senhor, tirou a idolatria de Israel, reforçou a cidade contra seus inimigos. Veio um exército inimigo, irmão, de mais de 1 milhão de soldados, lá da Etiópia, e guerreou contra ele, e ele venceu, porque Deus era com ele. Aquele homem mais adiante passou uma situação difícil com outro rei, contra o rei de Israel. E ele, ao invés de buscar em Deus a solução daquele problema, ele comprou o rei da Síria, para que o rei da Síria o socorresse e assim ele pudesse vencer aquele desafio contra o rei de Israel. Quando ele fez isso, o profeta Hanani foi até ele e disse: rei, você errou. Você pecou contra Deus. Você se lembra quanto ao exército dos etíopes, que eram mais de 1 milhão de soldados, e como Deus foi com você? Por que você não confiou em Deus agora? O rei Asa ficou com raiva, pegou o profeta Hanani, irmãos, botou num poste, deu uma surra nele e mandou prender o profeta. Pois bem, diz o texto que a gente vai ler agora, 2 Crônicas capítulo 16, achou aí? Versículo 13. Vem o versículo antes, 13, vem no 12, perdão, 12. Diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era extremamente grave. Olha para cá, por favor. Eu lhe pergunto, com toda a bagagem que você tem, com toda a experiência de vida que você tem, se você fosse acometido, ou alguém do seu convívio fosse acometido de uma doença grave, ou, como diz o texto, extremamente grave, o que você faria? O
que você faria? Se fosse eu ia buscar medicina, os médicos, ia com certeza. Fosse buscar o que pudesse pagar em condições, tratamento, remédios, né? Ia buscar um socorro, ia buscar uma ajuda. Mas como cristão, também iria buscar em Deus. Se tivesse misericórdia de mim, que a graça dele me alcançasse, que ele me livrasse da morte, né? E que fosse feita a vontade dele. Eu iria agir nos dois lados. O lado humano, que Deus criou a medicina, e do lado espiritual, porque o nosso Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura. Eu ia me cercar de todas as possibilidades de estar livre de uma doença, ou alguém do meu convívio estar livre de uma doença extremamente grave. Mas olha o que o rei Asa fez. O texto vai dizer: contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. A maioria das pessoas vai confiar nos médicos. Mas na igreja, você que é cristão como eu, você com certeza deve confiar nos médicos. Mas você não pode não buscar a Deus, não confiar em Deus. O nosso erro desse século que vivemos é que dentro da igreja, as pessoas, a primeira reação, a primeira atitude da pessoa é uma reação puramente humana, do seu desespero, do seu medo, da sua insegurança. Vai no médico, vai na consulta, vai no tratamento, vai no remédio, vai nos exames, e deixa para buscar, quando lembra, o espiritual, talvez no segundo, terceiro, quarto, quinto momento. A Bíblia vai nos ensinar que a prioridade do cristão é o reino de Deus, né? Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. A nossa primeira reação deveria ser espiritual, mas a nossa primeira reação é emocional, é racional, é lógica. Aí, como o rei Asa, muitos não se socorrem do Senhor, muitos deixam de buscar a presença de Deus. E olha o que acontece, versículo 13, por favor. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Volta para o versículo 12. No 39º ano, ou seja, 39º, vá no versículo 13. No 41º, 39, 41. Foram quantos anos? Né? 39, 40, 40, 41, ele morreu. Foram 2 anos sofrendo de uma doença nos pés extremamente grave. Se hoje a medicina tem muita dificuldade com uma série de doenças, imagina naquela época. Imagina naquela época. Esse homem passou 2 anos sofrendo, sentindo dor. Foram 2 anos que ele teve para buscar o Senhor, mas não fez. Essa mulher de Lucas capítulo 13, versículo 12, vai dizer assim, ó: vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Reimpondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E no versículo 16 vai dizer: por que motivo Jesus falando, não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Olha para cá, por favor. Aquela mulher era judia.
Aquela mulher conhecia Yahvé. Aquela mulher conhecia Deus. E essa mulher levou 18 anos. O rei Asa levou 2 anos. E continuou não buscando e morreu. Essa mulher, 18 anos. Aonde Jesus encontrou essa mulher? No meio da rua? Nas praças? Não. O texto vai dizer, numa das sinagogas. Então a mulher que frequentava a igreja. Era a mulher que ia ouvir a palavra. Era a mulher como eu e você buscava ali ouvir algo de Deus. Mas havia um espírito imundo. Havia algo espiritual, não era só físico. A cura só veio quando aquele que carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores naquela cruz se encontrou com ela. É lindo, irmãos. Versículo 12, coloca para nós aqui, Diácono, por favor. Vendo a Jesus, diz o texto. Creia nisso. Jesus está vendo você e eu agora. Aonde quer que você esteja acompanhando a rede social, Jesus está te vendo agora. A pergunta que você deve se fazer é: por quanto tempo mais você vai insistir só com a medicina, só com remédios, só com sessões, só com tratamentos? Até quando você vai até quando você vai continuar sem buscar em Jesus a cura? Até quando você vai continuar sofrendo? Essa mulher aqui olhava para o chão, ela não conseguia levantar. Foram 18 anos assim, olhando para baixo. Ela não podia olhar no rosto de ninguém. Ela apenas ouvia a voz das pessoas. Deviam zombar dela. Ela devia se sentir tão pequena, tão miserável. Uma vida difícil. Mas o texto vai dizer, vendo-a Jesus. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Saber que Jesus está vendo. Agora, entre Jesus ver e Jesus fazer, é aí que entra o meu e o seu desafio, de crer, de estar aonde potencialmente Jesus pode estar. Um dos lugares, na casa de Deus. As pessoas muitas vezes, por situações N, não vêm à igreja. Poderiam estar aqui, mas decidiram não vir aqui. Poderiam buscar Deus hoje, quarta-feira, mas preferiram fazer outra coisa. Estou cansado do trabalho. Passei o dia todo corrido, difícil, quero ir para casa agora, tomar um banho, jantar. Desculpas 1000. Mas a desculpa acaba. Olha o que eu vou lhe falar. A desculpa acaba quando algo extremamente grave acontece. Como aconteceu com Asa. Como aconteceu com essa mulher. Essa mulher vivia uma situação extremamente grave, até encontrar Jesus. Ela podia estar na casa dela, porque naquela época, irmãos, as sinagogas, como até hoje são, o maior espaço na sinagoga é para os homens. As mulheres ficam reservadas num canto da sinagoga. Mudou um pouco isso no dia de hoje, mas na época de Jesus, mulheres mal entravam na sinagoga. Então essa mulher tinha que passar por um preconceito que havia na época, tinha que ir contra o sistema religioso da época para estar na sinagoga. E chegar na sinagoga e ser vista como coitadinha, pobre dela, né? Essa mulher nos ensina, irmãos, que quem está vivendo algo extremo precisa estar na presença de Deus. Se você está passando por algo extremo na sua vida, o melhor lugar é a presença de Deus. Não é na sua casa, não. Não é ali você passando um dedinho no Instagram, rindo, vendo, e a doença te consumindo os seus ossos. A doença roubando o seu sono. A doença fazendo sua coluna doer o dia inteiro.
a dor de cabeça que não cessa, tem que tomar remédio, se não tomar remédio morre. Estava lendo o laudo de um irmão conhecido, que eu pedi que ele me enviasse um laudo dele, e numa situação aí, e lá dizendo que a doença dele é extremamente grave. Obviamente, irmãos, tem pessoas que não têm forças para vir à igreja, ok, por causa da doença, por causa da enfermidade, mas há pessoas que poderiam vir e não vêm, e vivem curtindo aquela depressão, aquele burnout, curtindo aquela ansiedade, aquele medo, vão vivendo aquém daquilo que Deus estabeleceu para o ser humano, vão carregando dores que vão de geração após geração. Eu conheço famílias em que é comum as mulheres morrerem de câncer. É uma doença, e câncer no útero. É uma doença que acompanha essa família. Eu conheço pessoas que estão há mais de 20 anos no estado de depressão. Já foram médicos, psiquiatras, fez todo tipo de tratamento e continuam depressivos. 20 anos. 20 anos. Eu conheço pessoas que carregam doenças extremamente graves. Eu conheço pessoas, porque a gente sabe que certas doenças são silenciosas, né? Toda semana a gente ouve alguém que teve um infarto fulminante. Né? Estava saudável, fazendo tudo, de repente morre. Você recebe a notícia, fulano morreu. Como assim morreu? Aconteceu isso com a gente recentemente, né? Um conhecido nosso veio nos contar isso, que fulano de tal, nosso conhecido, morreu de repente. Então, irmãos, a doença, a enfermidade, ela pode chegar de repente. A pessoa pode carregar e não saber. A pessoa pode carregar e saber e não fazer nada. A pessoa pode carregar, saber e buscar ajuda. Esse é o ponto. Buscar ajuda. A medicina já disse que quando o paciente, se vê doente, enfermo, quanto mais cedo ele buscar ajuda da medicina, é maior a chance de cura. A ciência já disse isso. Quando falamos, transportamos esse raciocínio para o espiritual, é a mesma coisa. Quanto mais cedo você busque a Deus, mais rapidamente o Espírito Santo vai revelar a origem dessa doença, a origem dessa enfermidade. E aí, a oração da fé salvará o enfermo, diz a palavra. Então, a imposição de mãos vai expelir o demônio, vai afastar o espírito da enfermidade. Claro que tem muitos exageros no meio evangélico, há muita exploração comercial disso. Eles vão pagar o preço diante do Senhor, vão prestar contas a Deus. Aqui nessa igreja, nós pregamos o evangelho equilibrado da palavra. Então, eu te convido nessa noite a sair daqui curado. Jesus, em João capítulo 9, encontrou, ele e seus discípulos, encontraram um jovem cego de nascença. Nunca tinha enxergado aquele jovem, cego de nascença. E aí perguntaram para Jesus assim: Jesus, quem pecou? Os pais dele? Ele? Irmãos, nós temos muito desconhecimento das coisas espirituais. Nós tratamos com o natural algo que é espiritual. Tem doenças e enfermidades que são resultados do pecado. Você quer ver uma? AIDS. Certa vez, uma jovem senhora chegou na igreja e ela era garota de programa, mais nova. E ela então carregava AIDS, tinha que tomar aquele coquetel, até que um dia ela se converteu, recebeu Jesus como Senhor da vida dela. E o que ela pediu para Deus foi: Senhor, me cura da AIDS. Parece loucura, né? Uma doença que dizem que é curável. E num do culto, ela apareceu na igreja, trazendo todas as certidões, atestados, exames, provando que Jesus tinha curado ela. O nosso Deus cura. O nosso Deus cura.
É essa verdade que precisa ser resgatada no coração da igreja, no seu coração, no meu coração. Nós precisamos ter por prática cristã, primeira atitude nossa é orar. Primeira atitude nossa é dizer: se tem espírito imundo, vai embora. Segunda atitude, buscar o médico, buscar o tratamento, buscar a medicina. A palavra do Senhor, irmãos, ela traz o equilíbrio entre a razão e a fé. Só para encerrar mesmo, de verdade, eu gosto de ler esse texto aqui, 1 Coríntios 12, coloca aí, Diácono, por favor. Vai falar acerca dos dons espirituais. E dentre esses 9 dons espirituais que são citados aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, coloca, por favor, o versículo 8, que vai dizer assim, falando sobre dons espirituais, falando que o Espírito Santo concede esses dons à igreja. Versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria, que é um dom, e a outro, segundo o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra do conhecimento, que é o segundo. Versículo 9 vai dizer, a outro, no mesmo Espírito, o dom da fé, que é o terceiro. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Está no plural, porque há uma pluralidade de doenças e enfermidades. Dons de curar. E no versículo 10 vai dizer, a outro, operações de milagres. Esse é o contexto espiritual, irmãos. Deus capacitou a igreja, Deus capacitou o cristão, Deus nos deu dons, e esses dons existem, não é para afamar o nome de uma denominação, de uma igreja, dizer que uma é melhor do que uma outra, nada disso, porque os sinais acompanharão aqueles que creem. E se você crer, como eu creio, nós veremos a glória de Deus, com pessoas doentes sendo curadas, pessoas enfermas sendo curadas, como Jesus fez. Ele pregou o evangelho do reino e curou toda sorte de doenças e enfermidades. Você pode ficar em pé comigo, vamos orar ao Senhor. Só te lembrando uma coisa, um dia todos nós iremos morrer. Alguns vão morrer de um acidente, alguns vão morrer de uma doença, alguns, como aconteceu essa semana aí, vai morrer dormindo. Era saudável, morreu dormindo. Eu não sei, ainda bem que não sabemos a forma, nem o dia, nem a hora que vamos morrer, né? Ainda bem. Mas nós cremos em Deus, que independente dessa data, qual seja e quando será, a forma que será, se você hoje traz no seu corpo uma doença ou enfermidade, não importa qual a designação da ciência, não importa o conceito da Bíblia, o que importa é que seja doença ou seja enfermidade, Jesus é o único que cura. Isso é o que importa. Isso é o que deve mover a sua fé. Isso que deve trazer paz ao seu coração, na certeza de que você está no lugar certo. Você que está nas redes sociais, o seu lugar é na igreja, é aqui no templo, buscando a Deus conosco. Alguma circunstância qualquer, você está assistindo à distância, ok, mas vá para a casa do Senhor. Coloque a mão no seu coração, vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, vivemos dias em que nossa fé é provada, e se há um assunto do qual precisa ser resgatado na vida cristã, é que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo, no nome dEle, Ele nos deu autoridade e poder para expelir demônios, para curar os enfermos, e não importa qual doença seja, de uma enxaqueca a um câncer, a uma AIDS, de uma crise renal a depressão,
Não importa se é da alma ou se é do corpo, se está nos ossos, nos órgãos internos, no fígado, no rins, na próstata, se está no pulmão, nos ouvidos, na boca, nos olhos, no cérebro, não importa. O nosso Deus cura. Ele tem um poder para curar. E nós o servimos. E nós o amamos. Jesus falou que a cura é o pão dos filhos. Nós somos seus filhos, Senhor. Propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio do Rei. Viemos aqui nessa quarta-feira, Senhor, apresentar ao Senhor as nossas dores e enfermidades, desconfortos na coluna, nas pernas, varizes, no joelho, Senhor, nos pés, como rei Asa, doenças nas mãos, no cotovelo, Senhor, nos braços, no fêmur, no coração, no sangue, no cérebro, Senhor. Um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, um desequilíbrio hormonal. Senhor, Tu é um Deus que sara. O Senhor deu à sua igreja os dons de curar. O Senhor deu à sua igreja operações de milagres. Não foi para o tempo de Jesus, não foi para o tempo da igreja, Senhor, lá de Atos. É para aquele que crê, Senhor. Bem-aventurado, disse o Senhor, aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos muita coisa, não presenciamos muitas coisas, mas o que a Tua palavra nos ensina, e nós nos apoiamos na Tua palavra, nos leva a crer que é possível, nos leva a crer que o impossível da medicina se torna possível por causa do Senhor Jesus. Então, Pai, eu Te peço, se alguém no nosso meio com qualquer tipo de doença ou enfermidade, se alguém nos acompanhando em redes sociais agora, ao vivo, online, se alguém que depois vai ouvir essa gravação, Senhor, que essas pessoas todas, se há enfermidade, se há doença, o Senhor possa liberar cura hoje. Se tem espírito maligno, Senhor, se tem possessão, se tem feitiçaria, encantamento, bruxaria, gerando essa doença, gerando essa enfermidade, Senhor, que a medicina já fez de tudo e não consegue encontrar. Senhor, Tu tens o poder e a autoridade, o Senhor nos deu o Teu poder e a Tua autoridade. Então, no Teu nome, nós ordenamos que todo demônio, todo espírito maligno saia agora, vá embora agora dessa vida, dessa família, desta casa, no poder do nome de Jesus. Senhor, nós cremos que Tu pode curar o autismo, o Senhor pode curar, Senhor, qualquer doença mental, o Senhor pode curar, Senhor, qualquer doença emocional, TDAH, TOD, ou qualquer outra dessas doenças, Pai, dessas condições, porque a medicina quer que se fale politicamente correto, mas no Teu nome eu Te peço, Senhor, cura quem tem alguém em casa assim, cura essa criança, esse jovem, cura esse rapaz, essa moça, Senhor, cura com o Teu poder, Senhor, cura agora com o Teu poder, em nome de Jesus. Onde está faltando, complete, onde tem demais, tira, Senhor, e equilibra esse corpo, Senhor, equilibra essa alma, equilibra essa pessoa agora, Senhor, traga saúde, Senhor, se essa pessoa saudável, e que ela também mude seus hábitos alimentares, saia da sua condição de não ter uma vida sem fazer exercício, que se cuide, em nome do Senhor Jesus, que vá procurar um médico, em nome de Jesus, mas que essa doença que perturba agora, Senhor, ela vai embora agora, essa dor, esse desconforto, esse caroço, desapareça agora, Senhor, esse mal no pulmão, o respirar, em nome de Jesus, sai agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, essa febre, Senhor, essa dor de cabeça que não cessa, enxaqueca, desapareça agora, sai agora. Estamos ordenando, não no meu nome, não estamos ordenando no nome de uma igreja, estamos ordenando no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que venceu as trevas, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado, o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou no terceiro dia, está vivo,
o assentar no seu trono em majestade e glória, e nos ordenou que fizéssemos assim. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Senhor. Eu te peço, Pai, que meu irmão, minha irmã, seja tomado por uma fé nesse momento, para crer que o mal foi embora, para crer que aquela doença que a medicina diz que não tem cura, só tratamento, que essa doença foi embora, que meu irmão, minha irmã, quando fizer novamente os exames, vai descobrir que a doença saiu, que aquilo que a medicina disse que não conseguiria mais fazer, ele vai poder fazer, Senhor. Aquilo que a medicina disse, você tem mais tanto tempo de vida, vai viver mais tempo, Senhor, pelo Teu poder, assim como o Senhor fez com o rei Ezequias, que o Senhor disse que ele morreria, por conta do clamor dele ao Senhor. Diz a Tua palavra que o profeta Isaías retornou do rei Ezequias, e o Senhor deu a ele mais 15 anos, Senhor, eu te peço sobre cada um de nós aqui, nos dê longevidade, Senhor, nos dê uma vida saudável, Senhor, pelo Teu poder, e no nome de Jesus, nós oramos por essa cura,